15º dia do mover da cura, 15 dias intensos, vividos de uma forma intensa, para ancorar e trazer para nós, para mim, para você daqui do Instagram, para vocês que estão na Casa das Águas, para vocês ancorarem, entenderem, expandirem a consciência de vocês em relação a essa palavrinha tão pequena que chama cura, mas que é tão poderosa, é tão falada, é tão quista por nós. 15 dias já se passaram, de 21 dias, trazendo esse nível de consciência para bem próximo de nós. Não uma mera água, mas sim a água. A água do Pai, a água daquele que é como Deus, Micael, quem rege aqui o nosso planeta. Águas de Micael, nível de consciência cura. 15 dias ancorando e trazendo essa energia com força total para a gente viver a cura internamente e externamente, para que a gente possa, através de nós, levar para mais e mais pessoas aquilo que a gente compreende como cura. E hoje, nesse 15º dia, eu quero interceder sobre um tema muito importante, muito falado, porém muito praticado, pouco praticado, muito falado, porém pouco praticado, que é o poder do agora. Inclusive tem até um livro famoso, acho que foi um dos meus primeiros livros, quando eu comecei essa jornada de autoconhecimento, enfim, de autoconsciência, eu li O Poder do Agora. E não melhor do que esse tema ser intercedido hoje, vide um mundo tão fora do agora, tão no passado, ou tão no futuro, ou tão inerte. E mais do que o próprio termo poder do agora, o entendimento de se viver no agora, de se estar aqui agora presente, feito um presente de Deus mesmo, porque estar aqui agora, né, em total presença, é um grande presente que Deus nos dá. Muito mais do que isso, é a gente compreender que há sim um poder em estar agora. Eu posso estar em outro lugar, eu posso talvez estar fazendo outra coisa, mas me ouvir, estar totalmente aqui e agora presente, faz você ser poderoso. E hoje, nesse 15º dia da cura, é isso que a gente vai interceder, é isso que a gente quer ancorar, é isso que a gente quer transcender. A gente sair das nossas identificações do passado, dessas histórias todas que contém nosso passado, e amém, glória a Deus que a gente tem toda essa história, seja positiva, negativa, seja traumática, seja lisa, seja leve, seja feliz, seja triste, não importa. Mas a gente sair deste lugar de passado, de identificação com o passado, por que eu não fiz, por que eu não faço, por que alguém não fez, ou por que alguém fez demais, para vir para esse lugar de agora, no dia de hoje, agora, e nem não é daqui 5 minutos, ou 5 minutos se passaram, não, é agora. Nós precisamos ter este poder e assumir esse poder em nós, porque há um poder aí. A gente precisa transcender essa nossa identificação, a identificação que a nossa mente tem com o nosso subconsciente. O nosso subconsciente é a caixa onde tudo se guarda. Então não dá para ficar toda hora acessando esse subconsciente. Ele tá ali, ele existe. Ele, quando você precisar dele,
para algo, ele vai estar disponível, mas não dá para você viver abrindo o subconsciente todo o tempo e falando, peraí, para eu dar um passo aqui, eu preciso olhar lá atrás. Não dá. Nós temos que resetar o tempo todo, é o tempo todo no poder do agora, o tempo todo vivendo esse poder do agora, o tempo todo na presença. Eu sei que esse tema pode ser batido para alguns, pode ser novidade para outros, mas eu quis trazer porque a gente precisa, mais do que dizer isso, o agora, o poder do agora, o poder da presença, é praticar a presença, é se munir dessa força que tem o agora. É aí que tá mais uma vertente da cura. A cura verdadeira, gente, ela acontece agora. Não dá para vocês estarem aqui pensando em outra coisa. Não dá para eu estar falando aqui e estar pensando em outra coisa. Mesmo porque, olha quanto é poderoso o poder do agora. Teve um outro dia, acho que vocês estavam aqui inclusive, que no meio da reunião tocou o telefone da escola da Júlia. O que eu fiz? Eu simplesmente fui total naquela presença. Eu parei aqui e fui ali. Gente, dá um minuto que eu vou ligar na escola. Isso é o poder do agora. Por quê? Porque pra mim, aquele desfocar não foi um desfoque, foi dar ênfase naquilo que eu precisava resolver ali. E que, graças a Deus, não era nada, mas podia ser algo. É isso que eu tô querendo trazer pra vocês. A gente tem que dar ênfase no que tá acontecendo agora e não no que vai acontecer. Porque pensem comigo, o que é o futuro? O futuro é algo que vai acontecer, certo? Aí você pensa e projeta o seu futuro, certo? Tá, pensei e projetei o futuro. Você, ao projetar o futuro, você trouxe ele para agora. Porque você tá pensando agora, só existe agora. No futuro, se aquilo vem acontecer, como você projetou ele no agora, e ele aconteceu só num outro tempo, pensa comigo. Quando aquilo acontecer, aquilo já é passado. Porque você projetou ele agora. Vocês compreendem isso? E vocês compreendem o quanto é curador você só estar agora? Mas Mari, e os mapas mentais? E eu dei isso muito na mentoria de vida, que é fazer os quadros de imagem, né? Ver aquilo que você quer, que você almeja, aquilo que você deseja. Na verdade, quando eu trazia lá na mentoria de vida para fazer os quadros, os mapas, né? A gente chama de mood board, que é você colocar imagens que você gosta, coisas que você gosta. Não era sobre você ter aquilo, não é sobre você projetar aquilo, desejar aquilo e ficar correndo atrás porque aquilo está num futuro. Não, aquilo é sobre o que você gosta, aquilo é para te elevar a frequência para você estar aqui agora presente e ter força suficiente para se manter aqui presente e agindo aqui agora neste presente para quiçá um dia alguma coisa que estava ali acontecer. E quando aquilo acontece, às vezes aquilo já não tem mais nem importância para você, por isso que ele passa a ser um passado. Quantos de nós já ouviu essas histórias? Da pessoa corre e almeja muitas coisas, e dinheiro e tal, e quando consegue, consegui, aí parece que perdeu a graça. Porque aquilo que conseguiu já é passado. E quantos de vocês a gente já ouviu falar que é no percurso que a coisa é mais gostosa? Nem quando há conquista e nem quando se perde uma conquista, que é o percurso. De fato, porque o percurso é feito de quê? De agora. Não dá para eu falar para vocês, gente, olha, o 21º dia tá incrível, o que eu vou trazer aqui tá incrível. Não dá.
Porque o que eu estou trazendo aqui hoje é o 15º dia. De sim 21 dias, mas não sei se chegaremos ao 21º dia. Entendem isso? Entendem a importância da gente glorificar e nos agraciarmos diariamente com o simples fato da gente abrir os olhos naquele dia? Façam esse exercício assim, olha, na hora que acorda, abre o olho e fala: obrigada, Deus, estou recebendo um presente que não é nem mais um dia, porque você não sabe daí 5 minutos se você vai infartar e morrer, né? Obrigada, Deus, estou recebendo esse presente de abrir os olhos agora, me mantenha nesse agora todos os momentos do meu dia. Porque muitos abrem o olho, infartam e morrem. Muitos morrem dormindo. Muitos abrem o olho, se vestem, saem de casa e são atropelados. Quantos a gente já ouviu falar disso? O que eu quero trazer hoje como cura verdadeira, gente, é a gente transcender essa coisa do agora. A gente, de fato, praticar, e é uma prática, viver no agora. Fiquem comigo pensando, né? Quando não havia internet, sei lá, 1800 e bolinha, lá naquele passado, que não tinha nada, será que eles tinham essa projeção tão grande quanto a gente tem? Para frente? Será que eles tinham ideia do para trás, do passado? Porque não tinha muito registro, não tinha muitos livros, a informação era ali, era contada, era da minha comunidade, era da minha família. Eu penso o meu avô, gente, pai do meu pai, meu avô português, Antônio Ferreira, ele veio de Portugal com 18 anos, no navio, ele sobreviveu no navio, né, e chegou aqui no Brasil. E ele nunca mais voltou para Portugal. Ele nunca mais viu a mãe, o pai, os irmãos. Ele nunca mais falou com eles. Porque ele veio com 18 e ele morreu com 40 e poucos. Ou seja, ele não deu para ele viver no passado. Porque ele não tinha mais passado, de uma certa forma. E com certeza ele não foi um homem que viveu no futuro, porque ele também morreu cedo. Então a chance, isso foi em 1902, minha avó era 1902, ele era um pouco mais velho que minha avó, parece, 1905, não faz muito tempo. Ou seja, a gente tem que correlacionar a nossa cura com algo que está presente, eterno sim, porém presente. E eu não vou falar eterno assim, não, porque aqui, né, é uma linha do tempo. Eterno assim, ó, vertical, não horizontal, né? Porque a linha do tempo é horizontal. Então é do 1 aos 100 anos, né? Então eu vou trazer para cá, para cima. A gente tem que correlacionar a nossa cura com algo que é eterno, atemporal, só que presente, aqui e agora. Esse é um dos maiores conceitos de Micael. É um dos maiores conceitos que Micael nos traz diante a expansão da consciência. Se a gente olha para expandir a consciência, logo a gente imagina que é algo que alarga, né? É algo que alarga. Quando alarga, ó, eu já caio para o horizontal e eu vou numa linha do tempo. É que nem tacar uma pedrinha na água. Quando você taca, ela faz um pontinho e ela sai em vibração, né? Sai alargando a onda daquele peso que ela tem na água. Quando a gente fala de expandir,
A gente fala que tem um ponto presente ali. Logo, quando tem esse ponto presente, não é o alargamento, não é futurista. Não é amanhã eu faço, amanhã eu tô com consciência, ou daqui eu desligo daqui, então eu vou ter tomadas de consciência. Não. É o ponto presente e o que você faz com aquele ponto presente. Vocês estão vendo minha mão aqui? Deixa eu melhorar aqui. Então, tem o ponto presente e o que eu faço com aquela informação no presente. Isso é expandir a consciência. Não é esperar ter um ponto de consciência, de presença, de virada de chave, de troca de mentalidade, para depois, deixa eu ver o que eu vou fazer com isso. Não, é instantâneo. Caiu, reverberou. Feito quando a gente está com uma pedrinha na água. Tacou, ela não fica paradinha, deixa eu ver o que eu vou fazer. Não, é imediato. Você taca, ela faz plum, e faz tum, 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 tum. Ela reverbera. Ela reverbera na presença. Não é no passado nem no futuro. Vocês compreendem o que é expandir a consciência? E a consciência é isso, ele é esse ponto. Ele é esse ponto que me faz consciente e me faz agir instantaneamente. Isso é o poder. Isso é ter poder. E o agora, ele dissolve a ilusão do tempo. Ele dissolve a ilusão da dor. Mas, Mariana, eu tô doente, eu tô sentindo dor. Eu tô com câncer na cabeça e me dói. Como é que você tá me falando que a dor é uma ilusão? A dor física não é uma ilusão. Você vai sentir. Tem dor de cabeça? Tem dor de cabeça. Tem dor nos ossos. Quem tem câncer ósseo tem dor. Precisa tomar morfina. Não é uma isenção da dor, mas é aquilo que você faz com a dor. O que tem que dissolver com agora é não sentir a dor física, mas sim aquilo que você faz com a dor, porque logo você tem dor física. Qual que é o futuro próximo de que te acarreta a dor física? Eu vou morrer. Aí já tô no futuro. E se a gente olha para o nosso exemplo aqui, para o meu amigo Maurício, que não morreu, morreu, bateu lá, morreu e voltou. E quantos a gente ouve isso? E mesmo se tivesse morrido, lá no lugar da morte, também precisa de presença. Também vai precisar de agora. Não vai dar para viver lá, morrido, e querendo ver e viver as coisas que viveu na Terra. E eu conto isso, gente, porque o pai do Thales é um exemplo disso. Ele faleceu super novo, de câncer, um super processo. E o Thales falou: pai, na hora que você bater lá, viva lá. Não queira viver aqui. E naquele momento, um pouco antes da morte mesmo, você via que ele realmente não queria morrer, ele queria passar mais tempo em vida na Terra. E quando ele passou, a gente até comunicou a ele: olha, se precisar, nós estamos aqui, só chamar. E passado um tempo, ele chamou. E ele falou isso para nós. Ele falou: tá muito difícil viver aqui, porque eu estou preso aí. Eu queria muito continuar vivo. Eu tinha muita sede de vida. E agora eu tô aqui querendo estar aí. E o Thales falou: pai, lembra que eu te falei que você tá aí, você tem que viver aí? Aqui, viveu o que viveu. Aí tem uma nova vida, um novo ar, novas coisas. Vai aprender, vai viver. E dito e feito. Depois, passado um outro tempo, ele voltou e falou: estou vivendo, estou estudando, estou trabalhando coisas que eu não trabalhei na vida. Estou entendendo o que eu fui ignorante aí na Terra, na vida. Estou trabalhando aqui. E estou completamente entregue aqui e agora.
Então, gente, o poder do agora, ele não se resume só a esses nossos 80, 100 anos, né? A vida tá um pouco maior, falam em 120 anos, até em cima da inteligência artificial estão falando que o bebê de 800 anos já nasceu. Ou seja, nós humanos talvez chegaremos a 800 anos. O poder do agora não fala do tempo, não fala das nossas dores, fala da gente estar presente. Se a gente parar para pensar que nada, jamais nada aconteceu no passado e aconteceu no agora, e que nada jamais acontecerá no futuro, acontece no agora, faz sentido isso para vocês? Pensa comigo. Mas Mari, aconteceu no passado, aconteceu ontem. Se você está trazendo o ontem para agora, ele está acontecendo agora. Você já reeditou. Porque ontem foi ontem, aconteceu de um jeito, de uma forma, num horário, num tempo, com algumas outras pessoas, aconteceu algo. Se eu trago para agora e conto para vocês, já são outras pessoas. Não contei a história do meu avô, contei a história do pai do Tália, já é outra versão. Eu nem sei se é isso que aconteceu, de fato. Eu contei uma história do meu avô, que foi me contada. Outras pessoas, outro tempo, outra versão, eu já reeditei ela. Ou seja, nada acontece no passado, acontece no agora. E se eu contar aqui pra vocês, gente, meu grande sonho é que as águas de Micael explodam e cheguem nas pessoas e que a gente consiga mundos e fundos e que isso chegue e tal. Futuro, tá? Futuro. Mas já tá acontecendo agora. Eu tô vendo isso agora. E quando chegar lá vai ser um passado, porque eu tô vendo isso agora. Gente, a dor emocional, o sofrimento físico, eles são sempre ligados à mente que revive o passado ou projeta o medo do futuro. É o que eu acabei de falar. A dor emocional sempre, se vocês olharem com maturidade, vocês vão ver, ela tá no passado. E o sofrimento físico que eu tô sentindo agora, uma dor de estômago, né, um definhamento do corpo por um câncer, uma queda de cabelo por alopécia, ou um problema metabólico que eu tenho vivido esses tempos, um problema metabólico de hormônio, que eu tô sentindo no corpo a dificuldade das coisas, queda de cabelo, enfim, várias coisas, tô sentindo no corpo. Só que o sofrimento físico meu, ele tá ligado aonde? No futuro. Nossa, mas então eu vou envelhecer, eu posso ter uma doença crônica, aí eu posso morrer do coração. E o agora, meus irmãos, tá aonde? E o agora tá onde? Tá aqui, tá agora, tá aqui, tá agora. Não tá em outro lugar. Uma coisa que eu tenho muito praticado e eu não consigo achar outro termo, é um treino, é uma prática. É viver todo esse remeleixo meu físico no agora. Então tem dias que eu levanto e falo, meu Deus, hoje tá duro. E eu falo, vai duro mesmo. Nossa, hoje eu tô desanimada, parece que eu tô até depressiva. Vai assim mesmo. E não é que vai por ir, não, é porque eu sinto aquilo, eu internalizo aquilo, eu também não fico fazendo muitas análises, por que isso, por que aquilo, nossa, leituras do passado, né, nossa, porque eu mereço ou não mereço, sei lá, não, eu fico num estado de presença. E não é que eu não viva aquilo que está acontecendo fisicamente no meu corpo,
ou até emocionalmente na minha mente. Eu vivo aquilo e trago para agora. E penso sempre assim, o que é que eu posso fazer com isso? O que é que dá para fazer com isso? E aí eu dissolvo os condicionamentos. E aí eu abro espaço para cura naquele gap, naquele tempo, naquele agora. Olha como isso é poderoso. Por isso que o livro lá é tão famoso e o nome é muito feliz, é o poder do agora. E o poder do agora, gente, ele está muito alinhado com a verdade. Porque você viver no passado, você fica reeditando, logo você está mentindo. A reedição é uma mentira. O fato do acontecido não é uma verdade, mas você trazer ela para agora é uma mentira, porque ela não é. Você não vai contar exatamente do jeito que aconteceu. Você vai florear, você vai aumentar. Se a pessoa que você está contando for muito mais dramática e endossar, você vai engrandecer a tua história. Ou seja, você vai encher elas de mentiras. Olha o quão o poder do agora ele é ligado à verdade. É uma revelação isso que eu estou trazendo para vocês. Talvez o tema é batido para alguns, e que bom que já é conhecido para vocês, mas talvez não com essa riqueza de informação, porque foi me trazido essa informação e eu falei, que rico que está sendo isso. Que revelação diante a realidade que está sendo ancorado. O quão é o início de um processo de libertação. Vocês estão comigo nisso? Vocês também acham que é um processo de libertação? Lili, você que trabalha com yoga, que vive a presença, que fala muito disso, eu sei que você fala disso. Porque a filosofia do yoga carrega muito isso, né? Faz sentido que a presença, o poder do agora está alinhado à verdade? E aí, gente, quando a gente mergulha nesse processo de libertação, de não tô lá e não tô cá, tô aqui, quando você se empodera disso, a mágica vou melhorar, o milagre acontece. O corpo se regenera. E onde que ele se regenera? No agora. Quando eu acordo e estou indisposta por algum motivo e trago toda a minha força para aquele agora e escolho, eu vou indisposta mesmo, porque eu estou recebendo um presente de Deus que é a vida, e não me identifico com a dor, e não me identifico com o meu passado que me trouxe esses problemas metabólicos, e não tenho medo do que vai acontecer no futuro, o meu corpo se regenera naquele agora, naquele momento. E aí eu tomo uma postura, tomo uma força e vou. E o corpo que me acompanhe. O corpo que se deu seus pulos para vir com a minha consciência, para acompanhar onde eu tô. Quando a gente cria problemas diante aquilo que a gente está sentindo emocionalmente, fisicamente, ou até vendo, porque a gente se compadece às vezes com a dor do outro, quando a gente cria isso, a gente cria um problema. Logo a gente cria uma dor. Quem nunca de vocês se identificou com uma história? Por exemplo, eu trouxe a história do nosso amigo aqui, do meu amigo. Nós tivemos compaixão, eu tive compaixão. Logo, tem gente que se identifica de uma tamanha força que começa a projetar para si. Nossa, gente, e se eu tiver um câncer desse? E se eu chegar nesse ponto?
E se eu morrer e se eu tiver que fazer uma quimioterapia? Olha onde a gente vai. A gente cria dor, a gente cria problema. Olha o tamanho da identificação. A gente é capaz de dar uma palavra de força para aquela pessoa, tamanha a nossa compaixão. Só que a gente vira as costas, a gente se encobre de medo. Meu Deus, se isso acontecer comigo também, eu não sei como vai ser. E eu não tô tirando a pedra em vocês, eu tô falando por mim, porque o dia que eu vi o Maurício, nós terminamos aqui e eu fiquei... Aquilo eu falei, meu Deus, será que se fosse eu, como seria? Olha onde eu fui. E eu precisei assim, me pegar de novo, eu orei. Falei, cara, não sou eu. Eu me compadeço com a história dele, mas não sou eu. E eu estou aqui para ajudá-lo, mas não sou eu. E eu não vou criar essa realidade, porque essa realidade não é verdade. Não sou eu. O poder do agora, gente. Tudo que a gente precisa fazer é não criar nenhuma dor para si mesmo. Eu vou repetir. Tudo que a gente precisa fazer nessa vida é não ficar criando dor para si mesmo. Não criar problemas para si mesmo. Vocês querem que eu repita isso? Porque isso parece tão simples, mas é tão profundo. Tudo que a gente precisa fazer nessa vida não é parar de criar dor para si mesmo. É não criar nenhuma dor para si mesmo. Não criar mais problema para si mesmo. Não criar, não é nem mais, é não criar problema para si mesmo. Isso é uma escolha e é simples fazer isso. Como que eu faço isso? Gente, faça essa escolha. Vivam no agora. A Cláudia até escreveu que essa pegou, Mari. Eu vou repetir, então. Tudo que a gente precisa fazer. Descarta tudo que você acha que você precisa fazer. Descarta. Eu preciso dar mais aula para ganhar dinheiro. Eu preciso vender água de Micael para chegar em mais gente. Eu preciso trazer... Não, descarta. Vem aqui, vem para cá. Tudo que eu preciso fazer nessa minha vidinha é não criar mais dor para si mesmo. É não criar problemas. Isso é uma escolha. E essa escolha está pautada, embasada, conceituada, ancorada, qual termo vocês quiserem, na presença, no agora. O corpo, gente, físico, as dores, elas respondem a esse estado interno. Então, se eu tô com dor, eu tô com dor na lombar, onde eu fiz muito abdômen e tô com dor na lombar. Então, se eu me rendo a essa dor na lombar e falo, que dor na lombar, então não vou fazer mais nada hoje. O corpo fala, então tá, fica lá na cama. E lá na cama eu já vou me sentir culpada, porque eu não consegui vir aqui falar com vocês. E daqui a pouco eu vou me sentir culpada porque eu não vou conseguir fazer o almoço. E tô falando assim, uma coisa bem comum. E vou me sentir culpada porque eu não vou na academia. Eu amo ir na academia hoje. E depois vou me sentir culpada porque a Julia vai chegar e eu não vou conseguir nadar, brincar. Vocês entendem como o corpo físico é? Agora, se eu tô no agora e o corpo físico fala dor na lombar, pim. E o meu estado interno é de presença e falo, o que é que eu vou fazer com essa dor na lombar? Agora, vou alongar.
Alonguei. Que prazer alongar. Que gratidão ter uma dorzinha na lombar, significa que eu tô viva. Sabe assim, é um estado interno. Aí levanto meio capenga e, nossa, que maravilha que eu tô de pé. Tem gente que não tá de pé. Tem gente que não pode andar. O corpo físico responde a esse estado interno, mas esse estado interno, ele só se resume, só traz e só fica compactado no agora. Olha, gente, é um exemplo esdrúxulo que eu trouxe, né? Estar como estado interno no agora reduz o estresse. Por quê? O que é estresse? O que nos estressa? Pelo menos para mim. O que me estressou até pouco tempo atrás? O futuro que não chegava. Venhamos e convenhamos, o futuro não é o que estressa vocês? Essa corrida frente ao futuro? Agora, estar no agora reduz o estresse. Não é que tira o estresse. Existe um estresse natural do corpo. Se a escola da Júlia ligar aqui, dá um estresse. Aquele dia ligou, me acelerou. Tem um estresse natural. Mas eu, como estou no agora, me volto pro agora para solucionar aquilo que me demandou. Estar no agora reduz o estresse. Esse estresse futurístico, de que vai. Você não sabe do que vai. Mas Mari, então você me fala que eu não tenho que fazer planos, eu não tenho que fazer uma lista de coisas que eu, que eu almejo. Faça, mas tenha em mente que essa lista, esses seus quereres, esses seus desejos maiores, até essas suas visualizações, elas só acontecem no agora. E estar no agora reduz o estresse do futuro. Reduz o estresse maior que é o passado, os traumas, as histórias do passado. Estar no agora regula nossos hormônios. Porque nossos hormônios não estão lá nem cá, eles estão agora, eles estão pulsando agora. Falar aqui pra vocês me dá um estado de graça, me libera serotonina, endorfina. Eu termino aqui, eu fico aqui pairando assim, eu falo, meu Deus, eu sou maravilhosa. Eu tenho uma injeção de autoestima, assim, eu quero desbravar o mundo. Por quê? Todos os meus hormônios estão regulados. Porque eles estão aqui, eles estão presentes. Eles estão funcionando aqui dentro para eu ser o que eu estou sendo aqui. Ou seja, estar no agora regula os hormônios. Diferente de quando eu estou inerte ou fazendo qualquer outra coisa que não fosse o que eu vim fazer, meus hormônios ficaram malucos. Estar no agora regula os hormônios, melhora nosso sistema imunológico. Isso não é novidade, mas eu preciso ressaltar isso. A gente fica imune. Quando teve o Covid, a pandemia e tal, eu tava com a Júlia, bebê. O Anderson e a Lili talvez até me acompanharam naquela época, eu fazia muita live, meu canal do Telegram era muito ativo, então eu saía pra caminhar com a Júlia, ela bebê, assim, eu tava lá no Canguru, 2, 3 meses, e fazia áudios, enfim, muito, muito ativa. E não tinha ninguém na rua, ninguém, já morando num bairro mais afastado daqui, da onde eu moro atualmente, e não tinha ninguém na rua, ninguém, porque não podia estar na rua. No prédio não circulava ninguém, eu era a única.
E eu não tinha e não estava com nenhum medo do Covid. Nenhum. Eu estava no puerpério, eu tinha uma bebê de meses. A Júlia nasceu em plena pandemia. Só tive ela no hospital, porque a médica insistiu, porque eu queria ter tido ela em casa. E era maio. No hospital, para vocês terem uma base, tava a minha médica, a minha doula, eu, o Thales e uma enfermeira do hospital. Não tinha ninguém, porque tava tudo fechado e tudo parado. E somente a ala lá do Covid. Mas eu tava tão naquele agora, tão entregue pro parto, para aquele momento, e depois para meu puerpério e pra Júlia, que eu não vivi o medo do Covid. E eu não tive Covid. Nós não pegamos. Gente do meu prédio morreu. Famílias inteiras morreram. A faxineira do meu prédio na época morreu. Ela tinha 5 filhos, morreu. E eu andava no elevador, subia e descia, andava um pouco nas áreas úteis ali e não tive Covid. Porque eu estava onde? No agora. Minha cabeça estava focada em outro lugar. Meu sistema imunológico estava todo voltado para minha filha. E não tive. Tamanho o poder do agora. Vocês também devem ter ouvido que muita gente não morreu de Covid, morreu do pavor de saber que estava com Covid. Poder do agora, gente. Ele faz um grande milagre. Ele faz grandes curas. Porque ele atua no sistema do estresse, no sistema imunológico, no sistema hormonal. Ele atua na máquina. E mais do que isso, o agora ele permite que a nossa energia vital flua. O agora faz com que nosso corpo se reorganize naturalmente, sem nenhuma interferência. Vamos dizer se isso não é poderoso. Teve uma frase que foi me dita quando eu estava canalizando essa mensagem, é que toda infelicidade é causada pela negação do presente. Olha o que o senhor Micael me disse. Não é uma frase de se anotar? Toda infelicidade é causada pela negação do presente. E é uma frase toda negativa, né? Não tem nada de decretos positivos, ela é toda negativa, ó. Toda infelicidade, né? Infelicidade todo mundo corre, é causada pela negação. Aí então, já estamos falando de negação do presente. Aí dá um nó, né? Ele podia ter falado assim: toda felicidade é causada pelo poder do agora, certo? E a gente ia entender. Mas olha como que é interessante a informação, ela desbloqueia a gente. Toda infelicidade é causada pela negação do presente. E é fato. Se eu falar aqui para vocês, toda felicidade é causada pela afirmação de estarmos no poder do agora, vocês vão falar, bonitinha essa frase, né? Mas não impacta. Agora, se eu falo toda infelicidade é causada pela negação do presente, você fala, opa, essa colou, essa imprimiu em mim. Gente, a cura é sobre isso. É a gente aceitar plenamente o agora, sem resistir a ele, porque, gente, que é que vocês têm a não ser o agora? Ah, Mari, eu tenho um passado glorioso. Amém. Mas enquanto você está colocando energia no passado glorioso, você não está no agora, você não está plena no agora.
Mari, eu tenho um passado doloroso. Só eu sei o que eu vivi. Só eu sei onde eu vivi. Só eu sei o que eu passei. Você não passou nem metade, tá? Eu sou muito compassiva com o seu passado, mas ele tá lá. E você talvez esteja resistindo viver aqui em troca de viver lá. Vocês percebem que talvez não seja a melhor palavra, mas vou usar. É uma aceitação. E essa aceitação, ela abre o caminho. Ela abre o caminho pra gente viver isso. Vocês conseguem compreender que tá aí a cura verdadeira? Quando a gente aceita plenamente o agora, sem resistência. Vocês compreendem que é aí que mora a cura? É aí que Micael mora? É aí que a essência tá pura, tá derramando sobre você, sobre aquilo que você é? Você compreende que é aí que você não fica carregado de julgamento ou de padrão mental que tá te aprisionando? Vocês compreendem isso? Se a gente tá no agora, gente, se você tá se vendo falar, que aí é o passo 2 do agora, né? Um é o estado de agora, então eu trago tudo pra agora, não vivo lá, não vivo cá, trago tudo pra agora, eu tô presente, tô ouvindo a Mari. Esse é o primeiro estágio. O segundo é, eu vou então falar e tô me ouvindo. E aí esse é o poder do agora, porque aí você tá consciente da consciência, que você é consciente, que você é uma consciência. Deixa eu reformular. Quando você se ouve falar, você entende que você é uma consciência. E aí você tá consciente que você é uma consciência. Então logo você tá se ouvindo falar. Quando você se ouve falar, a presença tá encaixada, você tá na presença. E aí quando você tá se ouvindo, você elimina uma coisa que é muito comum nossa quando a gente não tá se ouvindo. A gente tá na inconsciência, até na ignorância. A gente para de julgar os outros, a si mesmo. Você para de falar mal dos outros. Você para de apontar o dedo. Porque você começa a se ouvir falar. E aí você vai falar, você segura. Você vai entrar num padrão de vida, mental, da vida comum, do inconsciente, você fala, opa, tô entrando. E você se pega onde? Na fala. Esse é um segundo ponto do poder do agora. E o terceiro ponto do poder do agora é quando você se pega no pensamento. Você começa a pensar o seu pensamento. Você tá tão na consciência, você tá tão consciente de que você é uma consciência, de que você não é a Marianinha, que você começa a pensar o seu pensamento. E quando você pensa o pensamento não te pega mais. Não te pega. E eu costumo dizer que quando você está pensando o pensamento, você está no ápice do agora. No ápice. E tem o outro nível, que é na totalidade do agora, é quando você está completamente nele, né? Que é tudo que a gente tem ancorado aqui. Você já nem mais pensa o seu pensamento, você nem mais se vê falar, né? Você nem mais precisa dessa lembrança de, nossa, preciso ficar no agora, desse estado interno de agora. Você tá num flow. E aí a Mariana tá aqui fora e aqui dentro tá ele. E aí é onde eu toco, o que eu falo, o meu silêncio é puramente ele. E aí a entrega. E aí a Mariana aqui fora só fica assistindo e se deleitando e aprendendo e fala, que bom que eu cheguei nesse nível de consciência. É um poder estar no agora.
É um poder, tá no agora. Nada real é ameaçado. Quando você tá nesses níveis de consciência, nesses níveis de agora, nesses níveis de verdade, nada real pode ser ameaçado. E nada irreal existe. E é aí que tá a paz. Nisso tá a paz de Deus. E eu sei que vocês já tiveram uns déjà vus, já tiveram umas experiências dessa. Quando você tá tamanha presença, tamanha força do agora, assim, fazendo coisas, eu não tô falando não fazendo coisas, né? Não inerte. Você fala, eu tô em paz. Porque nada real tá sendo ameaçado. E nada da irrealidade tá existindo. Eu tô em paz. Quando a gente está presente, a gente ganha um presente. E sabe qual é? A cura. A cura. Quando a gente está presente, a gente percebe que a cura já é. Que presentão! E ela não precisa ser conquistada. Ela só é e precisa ser reconhecida. E aí, o medo da doença desaparece, o medo da morte desaparece. Porque a mente não está mais projetando cenários. A gente só está ancorado na certeza de que a realidade é sustentada por agora. A cura é entrega total ao momento presente. É frasinha de Instagram essa, mas é real. E rendição, gente, a gente se render, se prostrar a esse tipo de informação, não significa fraqueza. Pelo amor de Deus, não entendam isso. A rendição não significa fraqueza. Pelo contrário, só quem se rende tem o poder espiritual verdadeiro. Então, gente, se proste, se curve, se renda, porque a cura vem dessa entrega, vem de soltar a necessidade do controle, vem de estar presente, vem de se deixar fluir sem resistência, vem de entrar nesse estado natural e original de agora, onde já não há mais nada a ser feito. Apenas ser. Vamos beber água. Opa. Que sede, né? Que sede. Que agora, né? Eu sou muito feliz e muito honrada por a gente estar junto nesse agora.
que a cura hoje nos coloque 100% de nós nesse estado de agora. Lembrem-se, o primeiro estado do agora é a gente trazer toda a nossa vida para agora. Parar de reeditar e contar a história do passado, parar de projetar o futuro, trazer tudo isso para agora. Entender que nós estamos diante do maior presente, que é viver aqui e agora. O segundo estado é você se ver falar. Se ver falar. Como se estivesse um pouco fora de você. Então você se vê falar, você se vê andar, você se vê agir. Você se vê. E não vá com um olhar de punição. Porque se errar, tem jeito de curar, tem jeito de consertar. Então não se puna, só se vê. Deixa eu ver como eu me comporto. Deixa eu ver como eu falo. Deixa eu ver o quanto que eu julgo. Deixa eu ver. Afasta um pouquinho e se vê. O terceiro estado da cura, do agora, que é a cura, é você começar, antes mesmo de falar, você começa a pensar sobre aquilo que você pensa. Nossa, eu tô pensando isso. Poxa. Ou tô pensando isso. Uau. E o ápice desse estado de cura de agora é quando você se afasta completamente. E aí vai para um espaço até um pouco mais longe mesmo. Carrega tudo que você conhece, tudo que você sabe, tudo que Mariana você é. E deixa ele vir, porque ele já tá aí dentro. E aí, só se deleita. Mas volto a dizer, é uma prática, é um treino. E a água da cura tá aí para isso, pra gente viver esse milagre. Filho, tua fé te curou, não porque o milagre esteja fora de ti, mas porque sempre esteve dentro. Eu apenas sopro sobre as águas internas do teu ser, despertando aquilo que sempre foste, inteiro, livre, perfeito. Toda dor que sentes é uma ilusão que o mundo colocou sobre ti, mas eu te digo, nenhuma enfermidade pode permanecer onde a verdade habita. Abre teu coração, solta o medo e bebe da fonte viva. A cada gota permita que o fluxo da vida corra livre em ti, restaurando o que sempre foi teu por direito. Levanta-te, anda e vive, porque em mim não há doença, não há falta, não há separação. Há apenas o amor e onde há amor há cura. Bora viver o agora e a gente se vê amanhã. Amanhã não, amanhã é sábado, né? Então sábado e domingo eu não tô, gente. Porque aí eu vou viver meus agoras com a Júlia. Segunda-feira a gente se vê. Beijo, amo vocês. Não percam a oportunidade de viver o agora. Se precisar rever essa live, revejam. O Instagram agora tá com velocidade, não sei se vocês ficaram sabendo. Vocês abrem a tela cheia da live. Então, viu a live? Abre em tela cheia. Acho que tem que ir nos pontinhos lá. Vocês vão ter lá nos ícones. Abre em tela cheia. Abre a tela cheia, ela sai todas as informações, sabe? De curtir, E aí você põe o dedinho no lado direito, assim, ó, lado direito em cima e segura. A live vai correr em 2 vezes. Vocês vão ver lá 2 vezes mais. Agora o Instagram é danado. Você tem que ficar com o dedo... Você tem que ficar com o dedo apertando.
Assim, não dá pra você clicar e sair, que ele mantém 2 vezes mais. Pelo menos eu não consegui. A Lili fez assim. Lili, eu fiz a mesma coisa. É o ápice do controle, né? O ápice do controle que o Meta tem sobre nós. Mas, tá, vamos viver no agora. Então dá pra clicar lá e botar no 2 vezes mais. 2 vezes mais rápido. E o Thales está subindo à medida do possível, um pouco com um delay lá no YouTube. Aí no YouTube dá para assistir rapidinho, tá? Então, se possível, amanhã revejam essa live. Ah, Mari, eu gostei de alguma outra. Vai lá e seleciona qualquer uma sem pensar muito. Ah, deixa eu rever a... Você viu que ontem eu não pude vir porque fui na reuniãozinha da Júlia e eu tinha esquecido. Por isso que, gente, perdão, eu avisei de última hora ali, 7 e pouco. Porque passou, enfim. Eu coloquei lá, assistam a live 9. Foi assim, eu falei, qual que eu poderia indicar? Fez assim, 9. E eu vou indicar a 9ª live, o 9º dia. Então aproveitem, não deixem de ancorar. Amanhã, para quem pode, acorda nesse mesmo horário e das 8 às 9, bota uma live para rever. E aí vocês me ajudam a manter na ancoragem. Porque eu fico aqui presente, eu tomo a água, mas não estou aqui, né? Não abro o tema, não intercedo, mas fico ancorada. Então, se vocês revêem alguma live, esse campo fica fortalecido, fica no poder do agora, tá? É isso, levanta-te, anda e vive e bora viver. Eu amo vocês, até amanhã, tchau. É isso, beijos, obrigada e até segunda-feira.